Olá, estamos de retorno para nós introduzirmos, neste primeiro domingo do ano de 2025, a primeira lição do primeiro trimestre. Mas antes, porém, queremos elencar os nossos endereços de nossas igrejas aqui no Brasil. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor e apóstolo José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossa igreja no município de Quatis, no centro, Rua Delfim Frois, número 55, e no estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, no centro, Rua Governador Valadares, número 350. Município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. Município de Pinheiral, Rio de Janeiro, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Ainda município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Município de Barra Mansa, também temos nossa igreja no bairro Vista Alegre. Barra Mansa, município de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Município de Forquilinha, estado de Santa Catarina. Ainda município de Amaporã, estado do Paraná, e município de Itaquiraí, estado de Mato Grosso do Sul, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro. Ainda temos nossos trabalhos sociais, nossos trabalhos missionários na Índia e na África. Bem, queridos, conforme fazemos dominicalmente, estamos apresentando a vocês, indicando para vocês a nossa revista do Obreiro, porque temos pouquíssimas unidades. Já estamos trabalhando para o próximo número, a próxima edição. E esta revista custa apenas R$20. Aqui tem temas, matérias, estudos de todos os pastores, dirigentes de nossas igrejas locais no Brasil e na Europa. E como matéria de capa temos aqui 3 importantes estudos: tempos trabalhosos ou difíceis, elaborado pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também uma entrevista com o pastor primeiro vice-presidente da COIMEP, que é a nossa convenção internacional, e pastor da nossa sede em Bollate, Milano, na Itália. A nossa sede internacional. E uma matéria pesquisada e elaborada por mim sobre a procedência natalina. E em função
desta matéria, apresentamos a vocês o nosso último lançamento, o Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Neste livro, nós comentamos de que forma, de que maneira o paganismo perpetuou-se, de que forma ele se espalhou através do tempo, mediante a religiosidade, desde Nimrod, bisneto do patriarca Noé. Então, começou-se a adorar inúmeros deuses, e entre eles o próprio Nimrod, adorado como o Deus Sol. Este deus pagão casa-se com sua própria mãe, Semiramis, e dessa conjunção carnal nasce o deus Tammuz, que teve morte precoce e é venerado como reencarnação de Nimrod. E Tammuz, ele adorava muito, gostava muito da árvore pinheiro, principalmente do pinheiro, e em homenagem a ele, então, surge a árvore de Natal. Então, o Natal, como festa pagã, ela já existe há mais de 3.000 anos antes de Cristo. São relatos históricos com fundamentos bíblicos. O etnicismo babilônico. Então, são religiosidade pagãs que vem desde a antiga Babilônia. Também lançamos em 2024 o nosso livro Pneumatologia, que é um estudo doutrinário sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ambos, Pneumatologia e o Etnicismo Babilônico, custam apenas R$50. Preço de custo. Vocês poderão adquiri-lo pela Literis Editora, que foi a editora que produziu estas obras, melhor dizendo, ou em qualquer um dos endereços elencados aqui das nossas igrejas, e também pelo meu endereço eletrônico lourildocosta@gmail.com. Bem, queridos, esta é a nossa revista, a nova revista. Vamos dar início hoje na primeira lição, Ebenezer Dominical. É a revista oficial do Ministério Missão Europa no Brasil, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical. O comentarista é o pastor da nossa igreja em Caldas da Rainha, Portugal, pastor Adalto Pinheiro, e ele teceu comentários sobre Neemias, um exemplo de líder a ser seguido por todos nós. Então vamos dar a introdução na primeira lição, cujo tema é um homem de oração. Neemias, ele vai nos trazer alguns exemplos através da oração. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, queremos deixar aqui uma introdução sobre o livro de Neemias, um livro que faz parte do Antigo Testamento, onde vamos encontrar registros de relatos históricos do ano 400 antes de Cristo. A temática principal vai tratar
da organização da comunidade pós-exílio, que se formou com o retorno do povo judeu que fora levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E vamos então encontrar no livro de Neemias, cujo personagem principal é o próprio. Então este livro traz o nome do seu personagem principal, conforme registro do capítulo 1, versículo 1 do livro de Neemias. Neemias foi um homem de confiança do rei Artaxerxes. Ele exerceu a função de copeiro-mor da corte de Artaxerxes. Sua função era de extrema confiança do rei, pois ele exercia o papel de um conselheiro real, ou seja, ele tinha em suas mãos a responsabilidade da segurança de vida do rei. Então, a sua função como copeiro-mor seria proteger o rei de possível envenenamento alimentar. Apesar de Neemias usufruir do luxo do palácio, o seu coração e a sua mente estavam fixos na capital Jerusalém, que era uma importante cidade nas longínquas fronteiras do Império Babilônico. Aí vamos encontrar no livro de Neemias a prática da oração e do jejum, que eram uma de suas qualidades que firmavam a liderança de Neemias. Sua eloquência e habilidade administrativa, além da confiança que depositava em Deus para a eficácia dos seus planos, contribuíram para o desenvolvimento da rápida e decisiva resposta para a solução de problemas. Foram marcas que qualificaram Neemias como um dos maiores líderes da história de Israel. Neemias foi um excelente homem de Deus, pois fez questão de explanar um espírito de sacrifício, cujo interesse primordial resumiu-se na sua constante oração, que assim disse: lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus. Então, lição número 1, lição de 5 de janeiro. Já dissemos a temática, um homem de oração. E vamos estudar a partir do capítulo 1 do livro de Neemias. Versículo 4 é o texto base do nosso texto áureo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Segundo a verdade aplicada,
Neemias mostrou-nos, através de suas palavras, que a oração é muito mais do que falar com Deus. Ou seja, é expor-lhe as nossas necessidades. É abrir o nosso coração para Ele, revelando-lhe todos os nossos sentimentos de forma humilde. É louvar a Deus pela sua soberania e majestade. Dentre os principais objetivos desta lição, destacamos apenas 3. Fazer com que a oração seja prioridade sobre outras coisas. Evidenciar a importância de persistir em oração e reconhecer que Deus é grande e tremendo. Os nossos textos de referência encontram-se também elencados no capítulo 1 do livro de Neemias, versículos 1 até o versículo número 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Na introdução, o comentarista, pastor Adalto, teceu o seguinte comentário: a vida e o exemplo de Neemias têm um grande significado para nós. Sua maneira de abordar a oração, quando precisou defrontar-se com o que parecia ser uma tarefa impossível,
não apenas ressaltou como orava, mas sobre o que orava. E no tópico primeiro temos por título: Neemias reconheceu a grandeza de Deus. Neemias percebeu que, diante da situação a qual os seus compatriotas relataram, ele, de si mesmo, não teria condições de fazer algo por eles. Do ponto de vista humano, era uma situação impossível de ser resolvida. Mas o copeiro do rei também sabia que Deus não está restrito pelas limitações humanas. Conforme registros, no primeiro capítulo do livro de Neemias, versículos 1 a 5. Subtópico 1.1. Um Deus sempre presente. Uma coisa importante que nos chama a atenção na oração de Neemias é que, mesmo estando fora da terra natal, longe do templo e da adoração que era exercida pelos que criam em Deus, ele acreditava que Deus estava com ele, presente e pronto para atender o seu pedido e responder à sua oração. Temos de ter a certeza de que Deus está presente, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Subtópico 1.2. Um Deus todo-poderoso. Em meio ao desespero, Neemias levantou a voz e abriu o coração diante de Deus. Reconheceu o seu poder incomparável. Em nenhum momento colocou em causa o poder de Deus. Pelo contrário, concentrou-se de tal forma que, em seu íntimo, não houve espaço para dúvidas e incertezas. Precisamos nos concentrar no poder de Deus, porque assim aniquilaremos do nosso coração a dúvida e o medo que tiram a nossa atenção do Todo-Poderoso. Subtópico 1.3. Um Deus que conhece e sabe de tudo. Nada neste universo foge do controle e do conhecimento de Deus. Ele está muitíssimo à frente, pois conhece o passado, o presente e o futuro. Tudo o que aconteceu ou que possa vir a acontecer de antemão é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece tudo de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem. Temos aqui alguns destaques, conforme o primeiro livro
de Samuel, capítulo 16, versículo 7, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, e o Salmo 139, e ainda o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo número 10. Tópico número 2. Neemias lembrou a Deus a sua aliança com Israel. As palavras de Neemias foram: Ah, Senhor, Yahvé, Deus dos céus, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ao longo da sua oração, Neemias ficou mais específico e, naquele ponto, lembrou a Deus acerca da aliança que fizera com o povo de Israel. Da mesma forma, nós podemos lembrar-lhe da aliança que temos com Ele por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo número 20. Subtópico 2.1. Aliança com base na misericórdia de Deus. Neemias, em sua oração, lembrou a Deus que Ele é um Deus bom e misericordioso. Era como dissesse: Pai, nós falhamos, erramos e pecamos contra o Senhor. Mas, por favor, tenha misericórdia de nós. É importante que, quando clamarmos a Deus, peçamos a Ele que tenha misericórdia de nós. A bondade é um dos seus atributos e, por isso, está sempre pronto a nos perdoar. No livro dos Salmos, que reúne orações e cânticos de louvor a Deus, encontramos, por diversas vezes, destaques à bondade divina, trechos como: Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo número 100, verso 5. E, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo número 34, verso 8. Subtópico 2.2. Aliança com base na palavra de Deus. O pedido prático de Neemias foi: faça cumprir a sua palavra. Seja fiel à sua promessa nesta situação. Ele não tentou manipular a palavra de Deus para o próprio proveito. Orou e depositou a sua confiança nas promessas e disse: Senhor, eu sei que o seu caráter não mudou.
Faz com que a sua promessa cumpra-se agora nesta situação. Em outras palavras, nós quebramos a aliança com o Senhor. Nós o abandonamos em troca de outros deuses que nos pareciam mais agradáveis. Longe do Senhor, nós perdemos o rumo e acabamos espalhados em miséria e humilhação. Mas o nosso relacionamento com o Senhor vai além, é mais profundo. Subtópico 2.3. Neemias confessou o pecado de Israel. Tanto Neemias quanto Daniel continuaram fiéis ao Senhor durante o cativeiro. Porém, ambos não avaliaram o grau de envolvimento que, porventura, tiveram no fracasso de Israel como nação. Foi por esse motivo que confessaram o pecado do povo e se incluíram nele. Capítulo 1 do livro de Neemias, versículos 6 e 7. Tópico número 3. Neemias reconheceu que tinham pecado contra o Senhor. Neemias reconheceu que o povo pecara e se incluiu também. Fez questão de destacar: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Uma das dificuldades que encontramos hoje é a de reconhecer os próprios erros e pecados. Na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 10, resume-se este conceito. Vivemos em uma sociedade corrupta, onde os princípios, valores éticos, valores morais estão completamente esquecidos. Em nossa sociedade, a mentira tomou o lugar da verdade. O errado passou a ser o certo. Paulo, escrevendo em sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo número 25, e o subtópico 3.1, Neemias confessou que tinham pecado. Neemias, em sua oração, reconheceu que tinham pecado ele, a nação e os seus antepassados. Naquele momento, confessou os pecados. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Da mesma forma que temos disposição e coragem para pecar, precisamos tê-las para nos confessarmos diante de Deus. Evangelho de Jesus Cristo,
segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos 18 e 19. Subtópico 3.2. A fidelidade à aliança de Deus. Neemias mencionou especificamente a fidelidade de Deus às alianças e misericórdia para com os que o amavam e guardavam os seus mandamentos. Isso refletiu a base central da aliança. A ideia de que Deus permanecia fiel mesmo quando o povo falhava. Capítulo 1 do livro de Neemias, versículo 5, destaca que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Subtópico 3.3. Neemias convence o povo a deixar o pecado. No capítulo 9 de Neemias, o povo reuniu-se a fim de jejuar e confessar a Deus os seus pecados e demonstrar que estava arrependido de tudo o que havia feito. Neemias, capítulo 9, versículos 1 e 2. O povo conseguiu entender que reconhecer o pecado e confessá-lo não era o suficiente. Ele precisava, de fato, abandoná-lo e voltar a adorar a Deus e a servi-lo com toda santidade e honra. Salomão, escrevendo em seu livro de Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14. E a conclusão desta primeira lição. Em um mundo onde os desafios parecem intermináveis, o livro de Neemias lembra-nos que Deus está presente e disposto a nos auxiliar nas lutas. Através de uma análise cuidadosa dos versículos de Neemias, capítulo 1, podemos extrair valiosas lições de liderança, perseverança e fé que nos ajudarão em nossos desafios. E como reflexão, queremos deixar uma nota para todos vocês. O Espírito Santo agindo através de Neemias. Desde o princípio do universo, o Espírito Santo foi o agente executivo das obras criativas de Deus. Ele o descrevera essa grande verdade a Jó quando lhe disse: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Livro de Jó, capítulo 33, versículo número 4. Ainda hoje, o Espírito Santo atua para que possamos executar o chamado de Deus para nossas vidas, a fim de que sejamos instrumentos afinados
na realização da sua obra. Neemias possuía visão espiritual e por isso se expressou confiantemente. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. A mão do meu Deus, conforme as palavras de Neemias, simbolizavam a maneira do Espírito Santo atuar nas diversas circunstâncias sobre a terra. O nome de Neemias tem como significado o Senhor conforta. Sob a unção do Espírito Santo, Neemias tornou-se o paradigma de liderança eficaz. Alguém que se coloca à disposição do Espírito de Deus para que ele possa habilitar e formar agentes de mudança para o bem de todos e prosperidade da nação. Os prejuízos oriundos do afastamento de Deus são enormes. O próprio Deus reclamou isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo número 6. O conhecimento é de extrema importância para o povo de Deus, especialmente nos momentos mais difíceis da vida. Deus orienta-nos através da sua palavra. O Espírito Santo é o nosso professor, pois ele nos conduz, mostra-nos a direção certa. E quando enfrentamos situações difíceis, ele nos faz lembrar dos registros que estão na palavra de Deus. É ele quem nos consola. Daí a importância da frequência da escola dominical para adquirirmos conhecimento pelo estudo da palavra. Que essas lições sobre Neemias sirvam de enlevo espiritual para todos nós, com o objetivo primordial de despertar o interesse dos amantes da escola bíblica dominical, a fim de que possam aprimorar seus conhecimentos mediante minucioso estudo da palavra de Deus. No próximo domingo, dia 12 de janeiro, aqui retornaremos com a lição número 2 e a temática será um homem de fé. Ainda temos algumas unidades da nossa revista, o nosso manual de estudos,
Ebenezer Dominical é a revista oficial da nossa escola bíblica dominical. E neste primeiro trimestre do ano de 2025 estaremos estudando o livro de Neemias. Neemias, um exemplo a ser seguido. Vocês poderão adquirir a nossa revista, apenas R$ 17,00, em qualquer uma de nossas igrejas, cujos endereços já foram elencados aqui. Bem, queridos, Pneumatologia, um livro lançado no ano passado, é um estudo doutrinário sobre a pessoa, a terceira pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, esta pessoa maravilhosa, esta pessoa que habita no meio de nós. E o nosso mais recente lançamento, o Etnicismo Babilônico, ontem e hoje, tecem comentários sobre como o paganismo perpetuou-se e foi disseminado através de Nimrod por todas as nações mediante a religiosidade. Então, comentários de eventos e festas pagãs que foram abarcados por grande parte da cristandade. O etnicismo babilônico ontem e hoje. R$ 50,00, editado pela Literis, pode ser adquirido no site da Literis Editora ou através do nosso endereço eletrônico, lourildocosta@gmail.com. E assim, nós nos despedimos e até semana que vem, se Deus disser que sim.